E prestes a começar a última semana de campanha eleitoral, Lula e Bolsonaro focam de vez no Sudeste. A região que concentra quase metade do eleitorado brasileiro pode ser decisiva para definir o vencedor da corrida pelo Palácio do Planalto. É sobre esse assunto que conversamos agora com o Silvio Castione. Ele é cientista político e diretor da consultoria Eurásia Group. Uma boa tarde, Silvio. Muito obrigada por nos atender. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bem, vamos lá, Silvio, para começar por essa questão de um foco na região Sudeste. É pura e simplesmente uma questão quantitativa, já que estamos na região que concentra os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil? Um pouco sim. Você tem alguns dias de campanha até o segundo turno, faz sentido dedicar mais esforço, mais tempo, onde você pode buscar o máximo de votos possíveis. A região Sudeste tem quase metade do eleitorado brasileiro, contando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais principalmente, também com o Espírito Santo. Então, as manifestações, os eventos de campanha, o discurso nesses últimos dias, se você pode ter mais eficiência buscando nessas regiões do que fazendo grandes deslocamentos entre diferentes estados. Também pensando que grandes centros urbanos do Sudeste, em 2018, deram uma votação bastante significativa para o presidente Bolsonaro, onde ele perdeu apoio nos últimos 4 anos. Então, de certa forma, pode-se pensar que são regiões que hoje estão sendo decisivas para o resultado atual. Se o presidente Bolsonaro consegue reverter uma parte dessa perda, trazer de volta eleitores nessas regiões que o apoiaram em 2018, ele tem mais chances de conseguir a virada. E aí você fala para a gente, Silvio, principalmente Minas Gerais. E aí eu trago os números do primeiro turno para ilustrar a nossa conversa. No primeiro turno, Lula venceu no estado com 48% dos votos, Bolsonaro teve 43%. E aí, quando olhamos, temos Simone Tebet com 4%, Ciro Gomes com 3%. Ciro Gomes e Simone Tebet apoiam Lula. Por outro lado, temos o Romeu Zema. Ele, que foi o governador reeleito em primeiro turno, conquistou 56% dos votos. Ele que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro. Minha pergunta é com relação a esses apoios, Silvio. Qual que é o peso deles? Há necessariamente uma transferência direta de votos? Não. Tem algum peso, mas ele é pequeno. É claro que ajuda ter ao seu lado o governador de um estado ou de um candidato a presidente que teve 4, 5, 6% dos votos. Isso aqui ajuda o candidato a demonstrar que tem o respaldo, que não está isolado, que ele tem respaldo de outros grupos. Mas para o eleitor, o que é mais importante é o conteúdo, é o que aquele candidato tem a dizer no fim das contas. Ainda mais quando eles são já tão conhecidos. Lula e Bolsonaro, eles já estão aqui na cena política brasileira há anos. Todo mundo já conhece esses dois candidatos e tem uma opinião a respeito deles. Então, quando vem um governador ou outro candidato e declara o seu apoio a essas figuras, ele traz algo novo, mas que não muda substancialmente a opinião do eleitor sobre esses candidatos, sobre Lula e Bolsonaro. O eleitor está olhando mais para o que o candidato tem a dizer naquilo que lhe preocupa mais. Cada eleitor tem algumas preocupações, a maioria está preocupada com a economia. Então, o eleitor vê o discurso do Lula, vê o discurso do Bolsonaro e quer entender como esses candidatos vão resolver esses seus problemas. Tá? Aqui eu estou falando principalmente do eleitor que está em disputa. A gente sabe muito bem que uma grande parte da população já está decidido. Já vai com Lula, já vai com Bolsonaro, não só porque apoia muito um lado, como rejeita muito o outro. Né? Quando eu quero dizer esse eleitor que está ainda observando o discurso dos candidatos e tentando entender o que os candidatos vão fazer para melhorar a sua vida, estou falando desse grupo da população que vai ser o fiel da balança. Essas pessoas estão em Minas Gerais, obviamente, mas também estão na região metropolitana de São Paulo, estão no Rio de Janeiro, e estão até fora do Sudeste. Né? A gente às vezes fala que o Romeu Zema pode ajudar o Bolsonaro em Minas, de fato, alguma ajuda vai acontecer, e isso vai ser bem-vindo para o presidente Bolsonaro, mas na Bahia, por outro lado, você tem um colégio eleitoral que também é relevante, onde o PT vem com muita força e pode até aumentar a vantagem do Lula nesse segundo turno. Então, mais importante do que fazer um recorte territorial é olhar para o conteúdo das propostas e como os eleitores no Brasil inteiro estão reagindo ao teor da campanha.
Porém, o que acompanhamos, né, Silvio, foi uma campanha pouco propositiva e muito mais uma campanha negativa, de troca de acusações entre os dois candidatos. Isso, em que medida prejudicou o processo eleitoral? É uma campanha muito movida pelas emoções, né? Você tem dois grupos que são muito ligados às suas lideranças e que rejeitam muito profundamente o outro lado, né? Que não sabe nem imaginar como é que vai ser o dia seguinte se perder, né? A gente tem, não vou dizer metade do Brasil, mas você tem pelo menos um terço de cada lado da população que nem consegue imaginar como é que vai ser o dia seguinte se o seu lado perder. Então, a campanha eleitoral trouxe à tona toda essa emoção, né? Toda essa energia que foi voltada não só para tentar convencer o outro lado de que o seu campo é melhor para o país, mas também em prejudicar a imagem do outro lado, de tentar demonstrar como a vitória do outro lado vai ser um grande mal para o país, né? Então, é, não é a primeira eleição que é marcada por ataques pessoais e por uma campanha negativa. A gente já viu em muitas outras eleições a campanha negativa também marcando uma boa parte do período desse período de campanha, mas tem sido uma campanha ainda mais polarizada e com as redes sociais cada vez mais presentes na nossa vida, isso acaba trazendo um volume de informações e de ataques que deixa a gente ainda mais atordoado. Hoje acompanhamos declarações tanto de Lula quanto de Bolsonaro, trazendo ali propostas e falando sobre economia. Como você bem destacava para a gente, Silvio, a maioria da população está preocupada com economia. A sua aposta é de que esse será o principal tema nessa reta final para o segundo turno? Eu acredito que sim, porque as pesquisas indicam, desde antes da campanha começar, que essa é a maior preocupação do eleitor. Tem gente que se preocupa mais com segurança, tem gente que se preocupa mais com corrupção, mas essas pessoas são a minoria. A maioria da população hoje quer saber o que o governo vai fazer para diminuir a desigualdade, para diminuir a inflação, para aumentar o emprego. Essas são as mensagens que aparecem nas pesquisas há muitos meses e continuam aparecendo nos últimos dias. Então, se tem um tema que pode alcançar mais gente e ser decisivo nessa reta final, é a economia. E aqui é importante frisar que não é a economia aos olhos de quem acompanha pelo mercado, aos olhos de quem é o investidor que está preocupado com a estabilidade da dívida ou com a perspectiva de crescimento. É a economia aos olhos do eleitor de classe média, do eleitor de baixa renda. Então, aqui não um incentivo para os candidatos anunciarem os seus planos econômicos, quem vai ser o seu ministro. O Lula é muito cobrado para anunciar o nome do ministro ou qual o tamanho da despesa do ano que vem, mas o que o eleitor quer ouvir não é isso. O eleitor quer ouvir qual vai ser o salário mínimo nos próximos anos, qual é o programa que os candidatos têm para gerar mais emprego, qual é a proposta que eles têm para baixar imposto. E é por isso que a gente tem visto nos últimos dias os candidatos reagindo com essas propostas. Os candidatos percebem isso. E aí você vê as promessas de subir o salário mínimo, ou os ataques, né, dizendo que vai congelar o salário mínimo, as promessas para aumentar a isenção do imposto de renda. Nos próximos dias, a gente deve esperar mais disso e não menos. Silvio, vou recorrer mais uma vez aos acontecimentos de hoje. Acompanhamos Lula naquela conversa com os jornalistas, ao lado de Simone Tebet, de Marina Silva, justamente para falar sobre esse apoio das duas à candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente. Ao mesmo tempo, tivemos Jair Bolsonaro ali discursando ao lado do candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Há alguns estados no país em que teremos sim disputa de segundo turno e candidatos que apoiam determinado presidenciável. Isso mexe de que forma com a disputa estadual? Ter o apoio de Lula ou de Bolsonaro no segundo turno pesa para o eleitor? Pesa. Eu disse que o apoio do governador pesa pouco para eleger o presidente, mas o contrário pesa mais. O apoio do candidato a presidente ou do próprio presidente, ele pesa bastante na definição do voto para governador. Ainda mais considerando que em muitos estados os candidatos acabaram de chegar na disputa política. São pessoas com experiência,
mas que nunca participaram em uma eleição. Então, não são tão conhecidas pelo eleitor. E o eleitor vai tomar uma decisão mais firme, sabendo que aquela pessoa que ele acabou de conhecer é apoiada por Lula ou é apoiada por Bolsonaro. Então, aqui, a vantagem que o Bolsonaro tem em São Paulo, por exemplo, é o que mais favorece a chance de eleição do Tarcísio. E da Bahia, o Jerônimo, ele é favorito à vitória porque ele conta com o apoio do Lula, que é o candidato mais forte à presidência, além de um governo estadual que tem sido bem avaliado. Silvio, vamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu te pergunto sobre os altos índices de rejeição de Lula e Bolsonaro. Essa eleição será aquela do menos rejeitado? Sim, de certa maneira, sim. A rejeição e a aprovação são os dois lados de uma mesma moeda. Às vezes tem-se a impressão de que a rejeição é mais importante que a aprovação, por ser mais difícil de reverter, mas a gente também vê como a rejeição oscila com o tempo. O Lula já foi mais rejeitado no passado, hoje ele é menos rejeitado que o Bolsonaro, e isso o coloca em condição de ainda de favorito nessa reta final. Uma disputa muito apertada, uma eleição aberta, mas hoje o Lula continua à frente do presidente Bolsonaro. Agora, esses índices de rejeição altos para os dois candidatos, um pouco menor para o Lula, mas alto da mesma maneira, significam também que depois, no dia seguinte, quem quer que ganhe não vai ter uma grande lua de mel. Vai ter um período curto, provavelmente, com um certo alívio pós-eleição, mas vai ter uma oposição bastante mobilizada e que desde o início do governo, seja Bolsonaro no segundo mandato ou Lula no terceiro mandato, vai ter que lidar com uma oposição bastante forte, que vai causar problemas não só no Congresso, mas com críticas na sociedade civil, na mídia e protestos a qualquer tropeço do governo. A preocupação com o dia seguinte também, né, Silvio? Só para a gente encerrar, o que explica esse alto índice de rejeição? É o fato de estarmos falando de duas pessoas que ocuparam o Palácio do Planalto, no caso, um candidato à reeleição e um ex-presidente, ou é reflexo da campanha negativa que acompanhamos dos dois lados? Não, já veio antes da campanha. É reflexo da responsabilidade que essas figuras tiveram em momentos importantes da nossa história. O Lula teve a sua rejeição, viu a sua rejeição aumentar muito com os escândalos de corrupção que afetaram o PT. Então, essa mancha continua perseguindo o PT e o próprio Lula, e é o principal motivo para a rejeição alta do Lula. Bolsonaro, ele é atual presidente e teve a sua rejeição, ele viu sua rejeição subindo durante a pandemia e com a situação econômica que veio a seguir, não só a economia sofreu muito com a pandemia, mas a inflação foi muito alta por um bom período. Então, o Bolsonaro é muito criticado pela sua postura pessoal, pela forma como ele fala, muitas das coisas como ele age, mas uma grande parte da rejeição que ele tem a ver com o governo dele e como as pessoas percebem a resposta do governo a essas grandes crises. A crise da pandemia, como o governo lidou com a pandemia e como o governo lidou com a situação econômica nos últimos anos. Então, a campanha negativa só manteve isso em evidência, só continuou pondo o dedo na ferida dos dois candidatos, mas não trouxe grandes fatos novos, essa rejeição já vinha do passado. Silvio Castione, cientista político, nessa conversa aqui conosco. Ele também é diretor da consultoria Eurásia Group. Mais uma vez, Silvio, muito obrigada pela disponibilidade aqui conosco. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, bom fim de semana.